capítulo de número 1, nós temos no capítulo 1 o prólogo de João, ou a introdução ao seu evangelho. O prólogo de João vai do verso 1 ao verso 14. Só que hoje nós vamos ver a primeira parte do prólogo, o versículo 1, ou do versículo 1 ao 5º versículo. Ou seja, João 1, de 1 a 5. É o nosso texto da palavra de Deus para a exposição nesta manhã. Vamos ler então, os irmãos acompanhem a leitura, eu farei a leitura. Os irmãos com atenção ao texto sagrado e à palavra do Senhor, ouçam por favor. Diz assim o apóstolo João: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus santo e bendito, ó Pai, fala-nos por meio da sua palavra, e que a glória de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, Deus de Deus, homem perfeito, luz e vida do mundo, ó Pai, resplandeça, ó Deus, diante de nós, para que creiamos nele e tenhamos nele a vida eterna. Assim nós oramos, confiados no Senhor e agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus e com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, um certo estudioso da Bíblia disse que quando nós estamos diante do Evangelho de João, é como se nós ouvíssemos as palavras de Deus a Moisés no livro do Êxodo, dizendo: tira a sandália dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. O Evangelho de João é um evangelho poderoso. Assim como, claro, os outros evangelhos, os outros 3 evangelhos. Mas o Evangelho de João, meus irmãos, ele tem as suas singularidades. Ele é um dos evangelhos, ou senão o evangelho mais distribuído em prol da evangelização. Ele é o evangelho mais lido em leitos de hospitais. O Evangelho de João possui o versículo talvez mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16. Você na sua mente já deve estar recitando. O Evangelho de João apresenta de forma clara o amor de Deus em Cristo Jesus. João fala muito sobre o amor neste Evangelho, e Cristo fala muito sobre o amor, o seu amor pelo seu povo no Evangelho de João. O 4º Evangelho, é assim também que é chamado o Evangelho do apóstolo João, o 4º Evangelho. Ele tem as suas, como nós falamos anteriormente, singularidades com relação aos sinóticos. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados pelos teólogos de evangelhos sinóticos, que significa, como os irmãos sabem, evangelhos semelhantes. Sinóticos significam semelhantes. Então são evangelhos muito parecidos uns com os outros. Você encontra quase os mesmos relatos, com uma coisa ou outra diferente, com nuances diferentes, mas o mesmo relato você encontrará ali nos evangelhos sinóticos. Já o Evangelho de João não possui ou não inclui grande parte do material encontrado nos sinóticos. Por exemplo, o Monte da Transfiguração, lá de Mateus 17, não é encontrado o relato deste acontecimento no Evangelho de João. O Evangelho de João também não inclui, por exemplo, a instituição da Santa Ceia, embora haja o discurso de Cristo falando do seu corpo e do seu sangue. Mas a instituição da Santa Ceia não é encontrada
no Evangelho de João. Jesus não expulsa demônios no Evangelho de João. Não há relato do batismo de Jesus no Evangelho de João e nem do chamado oficial dos 12 como apóstolos. Isso quer dizer que o Evangelho de João nega os sinóticos? Claro que não. Isso quer dizer que a ênfase de João não é estas coisas. O Evangelho de João completa os sinóticos. Ele acrescenta as palavras, os discursos de Jesus, que muitos deles não se encontram nos sinóticos. Os sinóticos estão preocupados em dar outra ênfase, em olhar a vida de Cristo de outro ponto de vista. E João, o Evangelho de João, está preocupado em outro modo de ver a vida de Jesus Cristo. E essas coisas não se contradizem. Pelo contrário, elas se acrescentam. Elas formam um quadro melhor, mais colorido, mais claro de quem Jesus Cristo é e de sua obra. O Evangelho de João, como eu disse, não inclui muitas das coisas que estão incluídas nos sinóticos. Todavia, esse Evangelho possui grande quantidade de material que não é encontrada nos sinóticos. Assim como os sinóticos têm coisas que você não encontra em João, o Evangelho de João tem coisas que você não encontra nos sinóticos. Por exemplo, do capítulo 2 ao capítulo 4 do Evangelho de João, é acrescentado um material que você não encontra nos sinóticos. É um material que os sinóticos não possuem. Essa é uma singularidade do Evangelho de João. A ressurreição de Lázaro, por exemplo, mais à frente, no Evangelho de João, você não encontra nos sinóticos. As visitas de Jesus em Jerusalém. É interessante que os sinóticos, eles são, veja que é uma questão de ponto de vista, de ênfase do que o autor quer trazer, e não de contradição. Os sinóticos estão preocupados, se nós lermos ali bem os sinóticos, nós veremos que a maior parte do ministério de Jesus Cristo é narrado pelos sinóticos acontecendo na Galileia. Já o Evangelho de João se preocupa em Jesus Cristo em Jerusalém, na Judéia. Então veja como se completam. Os sinóticos estão olhando para o norte, para a Galileia, que Jesus fez lá. Já o Evangelho de João está preocupado com o que Jesus fez mais ao sul, em Samaria e principalmente em Jerusalém. Então eles se completam nesse sentido também. A ênfase do ministério de Jesus, como nós falamos no Evangelho de João, é em Samaria e Judeia, e especificamente em Jerusalém, onde Jesus está na maior parte do tempo no Evangelho de João. As afirmações, há também a singularidade no Evangelho de João, nas afirmações importantes de Jesus. É em João que ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Você não encontra isso nos sinóticos. É lá que ele diz que ele é o bom pastor. Ele se apresenta ali como a videira verdadeira, como o pão vivo que desceu do céu, como a água viva. É ali também que Jesus Cristo se revela, ou nesse Evangelho de João, ele se revela o caminho, a verdade e a vida. Quantas coisas ricas nós temos conhecido acerca de Jesus por meio do Evangelho de João. Ele possui vários dualismos também. João é muito dos dualismos, né? Vida, morte. Luz, trevas. Verdade, mentira. E tantos outros mais que João se utiliza no seu Evangelho. Daí a sua importância, a sua singularidade, a riqueza que ele acrescenta no conhecimento da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Veja, meus irmãos, tanto os sinóticos como o Evangelho, o quarto Evangelho, são poderosos porque são palavra de Deus, são palavras de Cristo, são inspirados pelo Espírito. Mas, obviamente, cada um deles tem as suas singularidades, e por isso é enriquecido também o Evangelho de João. Bom, o autor, sobre a autoria do Evangelho, já que nós estamos começando aqui, nosso primeiro sermão desta série, se Deus permitir, no Evangelho de João, o autor, a tradição cristã já discutiu muito sobre a autoria do quarto Evangelho. Mas hoje é bem estabelecido entre os teólogos, a maioria deles, que o quarto Evangelho, ele possui autoria joanina, ou seja, o autor é João, o apóstolo, irmão de Tiago. É interessante que no Evangelho, no quarto Evangelho, o autor jamais se identifica. Ele sempre, segundo os teólogos, se apresenta como aquele a quem Jesus amava.
Você encontra isso em João 12, 23, escrito lá, o discípulo a quem Jesus amava. Depois em João 13, 23, ora, estava ali conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Em João 20, versículo 12, está escrito, então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava. E em João 21, 7, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. É interessante que no Evangelho de João você encontra o nome de todos os apóstolos. Só o de João e Tiago você não encontra. O nome dos dois irmãos, filhos de Zebedeu, você não encontra no Evangelho, do quarto Evangelho. Então os teólogos têm entendido que, de fato, João era o autor. E por que não Tiago? Uma das indicações é que no quarto evangelho, o discípulo a quem Jesus amava, que é assim sempre apresentado, está sempre na companhia de Pedro. Esse discípulo, que é apresentado como aquele a quem Jesus amava, está sempre com Pedro. E nos sinóticos, quem aparece sempre com Pedro é João. Então é muito provável que ali esteja uma indicação de que o autor do quarto evangelho seja João. Outra coisa muito clara sobre o autor do quarto evangelho é que ele é uma testemunha ocular de Cristo. Ele viu a Cristo. Ele é chamado discípulo de Cristo. Esse que nossos olhos viram, né? O verbo habitou entre nós. Então, depois no evangelho de João vai dizer, aquele que dá testemunho é aquele que viu, é aquele que esteve com ele. Então isso tudo faz com que os teólogos entendam que o quarto evangelho é de autoria joanina. Isso é pacífico hoje. Já houve muita discussão, mas hoje é pacífico com relação à autoria do quarto evangelho. A data, meus irmãos, é provavelmente final do século I. Alguns teólogos têm tentado cravar aí, mais ou menos, né, o ano entre 90 e 98. A última década aí do século I. Né? Então, final do século I é a autoria da carta do Evangelho de João. O propósito, qual que é o propósito? Quando alguém escreve algo, tem um propósito por detrás. Qual que é o propósito? O propósito, nós não temos muito segredo para com o que João tinha em mente quando escreveu o Evangelho, o seu Evangelho. Porque ele mesmo revela o propósito no final do Evangelho. Lá em João 20, versículos 30 e 31, está escrito assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para, olha o propósito, que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então agora nós não temos problema nenhum com o propósito do autor. Ele revela o propósito. Qual que é o propósito? É para que vocês creiam. O que foi escrito é para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E crendo nele, vocês tenham a vida eterna. Um dos outros propósitos, embora esse seja o principal, e óbvio, o que eu vou dizer agora está ligado a este, é mostrar que Jesus é Deus. Em nenhum outro evangelho, meus irmãos, isso é tão evidenciado, tão trabalhado como no Evangelho de João. Jesus é Deus. É interessante que em João, esta ideia da divindade de Cristo é mais forte. Embora, obviamente, os sinóticos não neguem isso. Pelo contrário, muito pelo contrário. Eles dizem lá que Jesus é o Filho de Deus. Mas eles estão preocupados em Jesus como um homem ali mais, os sinóticos. Tanto que ele tem o título, né? O Filho do Homem, que você encontra em João, mas não é tanto. Em João, ele é, de fato, revelado como o Deus verdadeiro. Veja como completa. Jesus Cristo, nós sabemos, é o Deus encarnado, é o Deus homem. Os sinóticos falam mais do homem Jesus Cristo, o homem perfeito, aquele que veio em nosso lugar, aquele que tomou da nossa natureza para morrer por nós. Em João, este homem é, antes de tudo, o Deus eterno. Então, completa a pessoa de Jesus Cristo, o Evangelho de João, dando ênfase à sua divindade. Meus irmãos, é em João que nós encontramos Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. João 10,
30. E tantos outros versículos, como Deus, se Deus quiser, nós veremos, que nos levam a crer que Jesus Cristo é não só o homem perfeito, mas, acima de tudo, o Filho de Deus, o Filho primogênito do grande Deus. Irmãos, destinatário. Para quem João escreveu, nós vemos quem é o autor, nós vimos a data, ano 90, 98, final do século I. Nós vimos o propósito, que é para que nós creamos que Jesus é o Filho de Deus, ele é Deus de Deus, é o Filho de Deus, e crendo nele tenhamos vida eterna. E destinatário, para quem que ele escreveu? João, no final, em uma parte lá mais para o final da sua vida, viveu em Éfeso. E é possível que de Éfeso, João tenha escrito o Evangelho. E ele escreveu para os cristãos ali, gentios que estavam em Éfeso. Por que nós sabemos que ele escreveu para gentios cristãos? Porque isso é a inclinação dos estudiosos por conta do material que se encontra no próprio Evangelho de João. No Evangelho de João, João dá muita explicação dos costumes judeus. Ele fala algo dos costumes judeus e explica, porque os judeus, lembra de João 4, por exemplo, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele vai dizer assim, porque os judeus não se dão como os samaritanos. Ele está explicando algo para um público que não é tanto das tradições e dos costumes judeus. Então, por causa do tempo não dá para falar, mas tem muitos outros versículos que João explica algo próprio dos judeus aos seus leitores. Então, a ideia é de que ele escreveu João a gentios que haviam se convertido ao cristianismo. E a outros que, obviamente, deveriam crer também, segundo a ordem de Deus. Nós vamos, então, ao texto, de 1 a 5. Veja, irmãos, como este texto, o Evangelho, se inicia. Este Evangelho, irmãos, se inicia de modo magnífico. O prólogo do quarto Evangelho resume o tema que será desenvolvido em todo o restante do livro. Jesus, como Filho de Deus enviado ao mundo, de forma gloriosa e graciosa, manifestou-se para poder levar o homem a Deus. Esse é o resumo do Evangelho de João. Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, que veio revelar o amor do Pai ao pecador e conduzi-lo à vida eterna, que é Ele mesmo. Isso é um resumo. E é isso que nós vamos encontrar no prólogo. Mas nós vamos ver todo o prólogo hoje, né? O prólogo todo vai de 1 a 14. Nós veremos a primeira parte ali, do versículo 1 ao versículo 5. Então veja como começa essa introdução ao Evangelho de João. Olha o versículo 1. Vamos ver juntos? Versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo... Irmãos, no princípio, qualquer estudante mais afinco das Escrituras ligará este primeiro termo usado por João a Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, está no princípio. É natural que nossa mente vá a Gênesis 1:1. Ou seja, quando os céus e a terra foram criados. No princípio, ou seja, quando os céus e a terra foram criados, ligando a Gênesis 1:1, é disso que João está querendo, é disso que ele está falando, é isso que ele quer que nós associemos aí. A criação, o princípio dela, no princípio não foi o Verbo, mas no princípio era o Verbo. O Verbo, que não nos é ainda claro aqui, mas ficará no final do prólogo, quem é o Verbo, e você já sabe quem é. Mas João faz um certo mistério, a princípio, os seus primeiros leitores. Ele diz que no princípio o Verbo era. Ele não se tornou no princípio. Ele era no princípio. A ideia, meus irmãos, é de que o Verbo que é, e o tempo verbal do verbo ser aqui do grego, o verbo que é hoje era antes de haver princípio. No princípio ele não foi. No princípio ele era. Ou seja, lá
Princípio é uma coisa passado, é uma coisa antes. Daí o verbo usado no tempo passado. Ele era no princípio. Isso concorda, meus irmãos, com o que o apóstolo Paulo diz. No texto que nós vemos no início do nosso culto, Colossenses 1:17, ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Ele é antes do princípio. É interessante que os sinóticos, eles começam com a genealogia de Jesus Cristo, com a encarnação de Jesus Cristo. Lucas começa com o nascimento de Jesus, Mateus começa com a genealogia de Jesus, mas João vai dizer que esse que encarnou-se, esse que veio como homem, ele é antes de todas as coisas. Ele é antes do princípio. Paulo havia declarado que um homem em Cristo é uma nova criatura. Isso é verdade. Assim como no princípio aqui, de Gênesis nos leva para a criação e o verbo era antes da criação. O verbo é eterno, antes do princípio. Aqui também no princípio usado por João nos fala de uma criação. Porque lá em Gênesis 1 está falando de criação. Só que agora, por que João usa esse mesmo termo para falar de Jesus? É porque nele todas as coisas são feitas novas. Daí um novo princípio. Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo é perfeito. E é interessante que o termo traduzido para o nosso português de nova criatura, no original, no grego, é nova criação. Aquele que está em Cristo é nova criação. Ou seja, não é só ele muda, mas tudo ao entorno dele, em volta dele muda. Há uma nova criação. É isso que Cristo faz. Por isso, assim como o Gênesis 1:1 nos fala da criação do mundo, João 1:1 nos fala de uma nova criação, de um mundo que foi caído em pecado, de um homem que estava em trevas, mas este verbo traz uma nova criação, ele redime a criação. Daí a ideia da lembrança da criação. E agora ela é associada ao verbo. Mas por que verbo? Por que esse termo? Verbo é palavra. A tradução de verbo, logos, no grego, é palavra, razão. E a ideia aqui, meus irmãos, embora isso seja muito discutido, né? Os filósofos, por exemplo, Philon, um filósofo nascido em 25 a.C. e morreu em 45 depois de Cristo, ele estava vivo durante o ministério terreno de Jesus Cristo. Philo, que era um filósofo e escritor grego, ou judeu helenista, né? Judeu grego, ele fala da palavra como uma força imaterial, uma força impessoal pela qual Deus sustenta, domina, governa o universo. Então, na época de João, era um debate filosófico a ideia, o conceito de verbum, de logos, aquela força impessoal, aquela força imaterial, aquele poder imaterial que rege o universo. Só que João não está fazendo filosofia aqui. Ele usa um termo filosófico, até para chamar a atenção dos seus leitores. Mas ele não está fazendo filosofia aqui. Ele está fazendo teologia. E a ideia de João de verbo está ligada ao Antigo Testamento. Ele não baseia a sua teologia na filosofia contemporânea da sua época. Ele se baseia na palavra de Deus. A ideia de palavra, de logos, de verbo, está ligado ao Antigo Testamento. E como? É porque no Antigo Testamento você vê a palavra de Deus como agente criador de Deus, como agente que expressa o poder de Deus. O Antigo Testamento vai dizer assim: os céus, pela palavra do Senhor, se fizeram. Salmo 33, 6. Em Isaías 55, 11, diz assim: assim será a palavra, diz Deus, que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas a minha palavra fará tudo o que me apraz e prosperará naquilo que para a qual a designei. Em Jeremias 1:4, Deus diz, ou o profeta diz melhor, dizendo: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor. Por fim, no Salmo 107, 20, diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era
mortal. Então veja que a palavra no Antigo Testamento é o agente realizador de Deus. A palavra vai ao profeta, a palavra separa o profeta, envia o profeta, a palavra cura os homens, a palavra liberta, a palavra cria, ou seja, a palavra é a autoexpressão de quem Deus é e da sua vontade. Quando Deus fala, acontece. Quando Deus fala, Ele salva. Quando Deus fala, Ele cura. Quando Deus fala, Ele liberta. Daí, então, João pega esse termo do Antigo Testamento e diz: este agente no Antigo Testamento, pelo qual Deus faz toda a palavra, tem a sua expressão máxima em Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que Deus salva, cura, liberta, envia. É nele, no verbo, na palavra, que Deus faz todas as coisas. Mas vamos mais. Este verbo estava com Deus. Olha aí. Estava com Deus. E o verbo era Deus. Isso aqui é maravilhoso. O verbo estava com Deus. O termo grego com, aí, é a ideia de em direção a. Então a ideia é de companhia. Companhia íntima. O verbo estava com Deus. Ou seja, estava próximo, intimamente. Ele ia em direção ao Deus. Então o verbo, ele é alguém que está próximo, em comunhão com Deus. Mas ao mesmo tempo traz a ideia de distinção. Eu estou com alguém, ok? Então a ideia de distinção, que há duas pessoas. Fulano está com ciclano. Então há distinção na ideia. Então o verbo estava com Deus. Então está falando de duas pessoas que estão unidas intimamente. E aí vem a declaração mais ousada. O verbo era Deus. E aí você começa a ver desenhado aqui a divindade e a pessoalidade de Jesus Cristo. Porque como pessoa, ele é distinto do Pai. Daí estava com Deus. O Filho e o Pai estavam juntos. Mas tanto o Filho quanto o Pai têm a mesma natureza. Eles são o Deus. Eles são o Deus verdadeiro. Então você vê João mostrando isso. São pessoas distintas, na ideia de estava com. Mas ao mesmo tempo o Filho, o verbo aqui, é Deus. Ele é Deus. É interessante que no grego não tem nem artigo, né? Porque se João fala assim, ele era um Deus, poderia, como alguns heréticos se levantaram, antigos, e até hoje há isso, né? Essa heresia, que Jesus era um Deus menor. Ele era um ser divino, mas menor do que Deus. Mas João não usa no grego original um artigo. Ele não fala assim, o verbo era um Deus. Tinha Deus e tinha um Deus. Não. Ele não usa artigo nenhum na construção para mostrar que Jesus é tanto Deus quanto o Pai. É uma pessoa diferente do Pai, o Filho e o Pai. Então daí o verbo estava com Deus. Mas em termos de essência, de natureza, o verbo era Deus. Vamos mais? Olha só o versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Ou seja, antes de haver mundo, ele estava com Deus. E agora veja o versículo 3. Vamos ler juntos o 3? Leiamos. Todas as coisas... Irmãos, agora outra declaração sobre o verbo. Nós já vimos que o verbo é eterno. No princípio era o verbo é antes do princípio. Nós vimos que o verbo estava com Deus, era uma pessoa distinta, mas que compartilhava da comunhão com Deus, e que o verbo tem a mesma natureza de Deus, a mesma natureza divina. O verbo era Deus. E agora nós vemos que no princípio da criação, ele não só estava com Deus, mas por meio dele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. A ideia, lembra da palavra do Antigo Testamento? O verbo que cria, que faz, tanto que em Gênesis 1 diz lá, e Deus falou, verbo, palavra, autoexpressão,
E Deus falou, haja luz, e houve luz. Está vendo a palavra, o verbo lá? Este verbo de João, e agora nós sabemos isso, era Cristo. Era o Filho, era a segunda pessoa da Trindade. É a palavra criadora, é o agente pelo qual Deus faz todas as coisas. Daí, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. A ideia de todas as coisas aqui, meus irmãos, não é em geral aqui no grego. A ideia é que cada coisa distinta, uma por uma. A ideia todas as coisas, uma por uma, foram feitas por intermédio dele. E nada do que existe sem ele se fez. Então a ideia é que cai a teoria da evolução, de criação espontânea, de geração, melhor dizendo, espontânea, de evolução espontânea, porque diz que todas as coisas que existem, a ideia de completitude de cada coisa que existe, foi feito na criação, no princípio, por ele. E nada do que existe foi feito sem ele. É impossível que exista algo que o verbo não tenha feito no princípio. Isso aqui é poderoso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha o versículo de Colossenses 1,16 que nós lemos. Pois nele, Paulo compartilha da mesma teologia de João. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Satanás é um anjo criado pelo próprio Cristo. Por isso que é subordinado a ele. Por isso que lhe obedece. Porque ele criou tronos, soberanias, principados, potestades, tudo é dele. É por isso que quando Cristo nos evangelhos se aproxima dos demônios, eles rogam a ele, não nos mande para o abismo, filho de Deus, filho de Davi. Porque eles reconhecem que ele é o Criador, ele é o Senhor. É desse Jesus que nós estamos falando. É esse Jesus que João proclama como Deus poderoso, Senhor de tudo, Criador de todas as coisas, Cristo. Em Hebreus 1:2 diz assim: nesses últimos dias nos falou Deus pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Em Apocalipse, João diz, ele é o princípio da criação de Deus. É a força, o poder, é a pessoa poderosa que deu início a tudo, que criou todas as coisas, porque era antes de tudo. Agora veja, começa um dualismo aqui de João. Vida, luz, trevas. Olha o versículo de número 4. Mais informação sobre esse verbo. Olha só, a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Irmãos, se João remonta à criação, nós sabemos que não há criação sem vida. A vida tem que ser compartilhada pelo Deus eterno, o Deus que possui vida em si mesmo. E como o verbo é Deus, então ele possui vida em si mesmo para compartilhar. Daí a ideia de que a vida estava nele, desde a eternidade. Ele não recebeu vida, a vida estava nele. Ele é a vida. Daí Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a vida. E veja, Jesus não é só a vida espiritual, ele é a vida física. Nós só estamos aqui respirando, nós só levantamos nesta manhã para virmos a igreja, com a igreja aqui reunida, porque ele, que é a vida, compartilhou-a conosco. Paulo vai dizer em Atenas, é por meio dele que nós existimos, respiramos e nos movemos. É ele, é este Deus que nos faz viver. Então é só questão de espiritualidade, de vida eterna. Isso é importantíssimo, é vital. Mas é essa vida agora que nós temos aqui, que é dada e compartilhada por Jesus Cristo. É por isso que, meus irmãos, quando alguém morre, por exemplo, é porque ele deseja, ele quer. Porque a vida é dele. Ele decide. Ele tanto dá quanto tira. Porque ele é o dono da vida. A morte não pode prevalecer contra a vida, contra o dono da vida.
A morte é apenas a ausência de vida. É a revelação de uma fraqueza, mas a vida tem poder. Tanto que Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro, sai para fora. Por quê? Porque a vida estava nele. É dele. Ele é a vida. Olha que declaração, irmãos. É por isso que quando nós estamos doentes, nós não precisamos desesperar-nos. Por quê? Porque o Deus que nós cremos, o Verbo, o Messias, o Filho, o Cristo, Jesus de Nazaré, é a vida. E só algo acontecerá conosco nesta vida, se Ele assim desejar. Porque Ele tem poder, a vida está nele. E a vida era a luz dos homens. É a ideia agora que João começa a nos conduzir do mundo físico para o espiritual. Ele diz, a vida era a luz dos homens. A ideia de que sem luz não há vida no mundo físico. Assim também, sem luz, não há vida no mundo espiritual. Para nós nascermos para Deus, é preciso que nós sejamos iluminados. É preciso que Ele tire a nossa cegueira, nos faça ver. Então a ideia de que a vida era a luz dos homens. Esta vida que é o Verbo é a luz dos homens. Veja o versículo 5 e nós terminamos. Vamos ler juntos? A luz resplandece e as trevas não prevaleceram. Meus irmãos, veja que a doutrina de João é a doutrina veterotestamentária. Não é uma coisa que ele está inventando. É a palavra de Deus que ele está aplicando ao Verbo. Tanto que olha o que disse o profeta Isaías. O povo que andava em trevas. Esse dualismo já está lá no Antigo Testamento. Trevas e luz, luz e trevas. Isaías diz assim, o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isso está em Isaías 9, que é o texto que diz, e um filho se nos deu, e o seu nome será, falando de Cristo, do filho que foi dado, do filho que é Deus forte, Pai da eternidade. E tudo isso você vê aqui no prólogo de João. Eternidade, o Verbo eterno, no princípio era antes o Verbo. Você vê luz, você vê Deus, o Verbo era Deus, o Filho será chamado Deus forte. Tudo isso é quem Cristo é. E é por isso que o Antigo Testamento fala de Cristo. Nos apresenta em sombras ainda, o que será claro no Novo Testamento, o próprio Filho de Deus, o próprio a quem João chama aqui de Verbo, do agente poderoso de Deus. A luz, então, que é Cristo, e ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim não estará em trevas, pelo contrário. Eu sou a luz do mundo, Jesus disse dele mesmo. Eu sou a luz, é o que João está dizendo. A luz, que é Cristo, o Verbo, resplandece nas trevas. Aqui trevas é parte do dualismo de João, mas representam as trevas espirituais. O mundo alheio a Deus, contrário a Deus, longe de Deus. Então a luz resplandece nas trevas, porque João vai falar da encarnação de Cristo. Então na encarnação o que está acontecendo? A luz que é Deus, o Verbo, está resplandecendo nas trevas. O que é Jesus vindo ao mundo? É a luz brilhando nas trevas. Irmão, se Cristo não tivesse vindo, nós estaríamos para sempre condenados nas trevas dos nossos pecados. Mas Ele é a luz que veio ao mundo. Ele resplandeceu nas trevas e nossos olhos foram abertos para ver a luz, que é Cristo. No fim, versículo 5, e as trevas não prevaleceram contra ela. Há uma discussão, para terminar aqui, irmãos, entre os intérpretes do texto grego, se a melhor tradução para este final do versículo 5 não seria, e as trevas não a apreenderam, não a absorveram, não a dominaram, no sentido de não a aceitaram, não a receberam. E é mais provável que é isso que queira estar dizendo João, do que a ideia de que as trevas não prevaleceram contra ela, a ideia de que a luz dominou as trevas. Embora isso é verdade.
Mas a ideia aqui é mais a ideia de a rejeição deste mundo em trevas para com a luz. Tanto que isso voltará a ser tratado no prólogo. Olha só, o versículo de número 10. O verbo estava no mundo. É a mesma coisa. Então o que está acontecendo aqui? A luz brilhou nas trevas. O verbo, que é a luz, veio ao mundo. Mundo em trevas. Ok? E aí veja. O mundo foi feito por intermédio dele, falando da criação, mas o mundo que está em trevas não conheceu, o rejeitou. Então é bem provável que nesse versículo 5 já esteja falando da rejeição das trevas para com a luz. As trevas não reconheceram a luz, mas a luz resplandeceu nas trevas. Ela brilhou nas trevas. Ela veio, ela se encarnou, mas as trevas não a reconheceram. Mas não fiquemos desanimados por isso, certamente. Porque nós veremos que, como diz o texto, aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que creram no seu nome. Então a ideia é de que a nós, pela graça, a luz resplandeceu. Nós vemos a luz. Nós recebemos. Nós aprendemos a luz, que é Cristo Jesus. Irmãos, você percebe quem Jesus é? Você percebe diante de quem você está vivendo? Você percebe quem você veio adorar aqui hoje? Antes do princípio, era o Verbo. O Verbo estava com Deus, a comunhão perfeita do Pai e do Filho, junto com o seu Espírito, que pairava sobre as águas, a face das águas. A comunhão perfeita antes de tudo. O Verbo, tendo comunhão com Deus, era da mesma essência, mesma natureza, assim como é hoje e para sempre o será. Este Verbo é a vida. É por Ele, é nele que nós vivemos e existimos. E Ele é mais ainda. Ele não é só a vida física que nós possuímos, porque Ele compartilha conosco, mas Ele é a vida espiritual, que nos chega por meio da luz dele mesmo, que é o Cristo. Já resplandeceu essa luz para você? Ou você e eu vivemos ainda em trevas? Você conhece a Cristo Jesus, este Deus poderoso, esse Deus eterno, este Verbo que é vida e luz? Você o conhece, você o serve, você o ama? Porque se isso não for verdadeiro em sua vida, você ainda anda em trevas, mesmo aqui hoje conosco. Você está em trevas. Você está perdido. Seu destino, meu irmão querido, se você não crê verdadeiramente, é a morte, não é a vida. Cristo é a vida, Ele é a luz. E você precisa crer, uma vez por todas, em Jesus Cristo. Você deve confiar nesse Deus eterno, imutável, que se encarnou, que veio nos salvar, que é o Verbo de Deus, a vida e a luz do mundo. Que Deus nos abençoe a crer hoje e sempre no Verbo de Deus, em Cristo Jesus. Amém.